porque é o único que é, né? Que é eterno, que é e que sempre será, né? Então acho que isso dá muita esperança para o nosso coração, né? Sim. E acho que também nesses tempos, às vezes eu fico pensando, né? O que a gente, como cristão, poderia dar de esperança para uma pessoa que não é nesses tempos, né? E aí, se a gente mesmo tá vivendo, acreditando, assim, né? Achando que tá tudo bem, mas a hora que o negócio pega, suas próprias atitudes mostram que não tá tão firmado assim, né? Eu mesmo me pego, eu sempre falo que a gente tem que se firmar naquilo que é eterno, naquilo que, né? Porque o que é eterno a gente sabe de onde vem. Mas a hora que vem uma situação assim, que mexe com tudo, você vê que às vezes, né? Mas tem algumas coisas que são, né? Que assim, fazem falta, né? E o quanto isso pode repetir para outras pessoas, né? O quanto a gente confia de verdade, mesmo nessas situações, né? Pelas nossas atitudes, assim, nossos vizinhos, enfim. Sim. É verdade. Vamos seguir pro mentira número 5, então? Eu só queria... Desculpa que eu cheguei atrasada hoje. Eu estava pensando, né, sobre esse ponto. E uma coisa, ela não cita aqui, mas se você pensar, né, God is not really enough, na verdade, é o primeiro mandamento, né, o que Deus fala que a gente não deve ter outros deuses antes dele, né? E quando você pensa sobre isso, de que, na verdade, a gente torna aquilo que é bom em ídolos, a gente tira daquilo que é bom, que Deus deu, e torna aquilo, e tira aquilo do lugar que deveria ser, né? Eu terminei de ler esses dias aquele livro Counterfeit Gods, do Timothy Keller, até tem no aplicativo lá no The Pilgrim, chama Deuses Falsos. E ele fala muito sobre isso, como a gente às vezes não consegue perceber que coisas da nossa vida que são normais e a gente segura tanto nisso porque a gente acha que tem controle. Como a gente usa, na verdade, esses ídolos que a gente tem na nossa própria vida e pode ser, e a gente idolatra tantas coisas que são o controle, sei lá, o marido, as finanças ou a família e tantas outras coisas a gente tira do lugar, né? E mesmo que a gente ache que a gente sacrifica, quando você pensa lá em Abraão, né? Quando ele foi colocar lá, que tinha dois jeitos. Ele podia só ir lá e deixar, achando que Deus ia dar um jeito, ou se ele realmente entender que se ele fosse embora, Deus seria o suficiente. Porque é muito fácil deixar, tá bom, então eu vou deixar isso aqui, mas ele continua ali. Eu não tirei ele da minha vida. Ele continua ali, de vez em quando eu vou lá, dou uma olhadinha, mas ele continua ali, eu continuo no controle. E eu achei muito... a gente acha que não tem, né? A gente sempre acha que não tem. Daí quando acontece, igual vocês estavam comentando da pandemia e tal, que as coisas são... Eu lembro que teve a pandemia. Aí um tempo depois deu uma smoke horrorosa aqui em Vancouver. Um dia eu fui apertar o botão do elevador e veio algo tão forte no meu coração. Eu falei, Deus, eu não tenho controle de absolutamente nada sobre a minha vida. Porque sabe, foi um negócio tão estranho. Eu fui apertar o botão e esse pensamento veio tão forte no meu coração, porque eu precisava ir lá fora, mas assim, tipo, tinham falado que não era para ir porque estava fazendo super mal, tava horrível aqui. Quem é de Vancouver sabe, né, que o negócio ficou muito feio, você saía lá fora, você andava 2 minutos, você tava com a garganta toda queimando. Nossa. E eu comecei a orar, né, eu falei, Deus, o Senhor tenha misericórdia na nossa vida, né, que a gente quer tanto ter o controle das coisas que a gente quer controlar, né? Isso a gente quer controlar aquilo que a gente faz e as nossas próprias decisões. Sim. Pro nosso conforto, né? Tá ouvindo, cara?
Você tá paralisada na Vivo. câmera, mas eu acho que você Deu tá... uma travada. É. Tá? Ela deve sair e voltar. Ah, é. Aí, foi. Aí, agora destravou você. Caí, mas levantei. Então é só isso, eu tinha terminado. É, mas é legal, é bem isso mesmo, né? E a gente tem que substituir, né? Não adianta só ficar sem ídolo, né? Se a gente não substituir por outra coisa que é verdadeira, a gente não consegue avançar, né? Uhum. E aí no ponto 5 ela fala, os caminhos de Deus são muito restritivos. Essa é a próxima mentira. O que vocês acham dessa mentira aí? Essa mentira é bem quando a gente se converte, né? É isso que eu tava pensando. Essa é a minha mentira. Essa é a minha mentira Ah, é? da minha vida. Hoje, essa é a minha mentira. Aí, então. Amiga, Manda ver, fala aí, Nath. certa? Nossa, gente, isso aqui é porque assim, eu fui lendo isso aqui, foi só uma choradeira, conversa com o marido, reconhecimento dos pecados, e segundo o que consta, tem um capítulo inteiro a respeito disso aqui. Aí eu tô fritos, entendeu? Pra não falar outra coisa. Vamos ver. Eu vou chegar. Mas eu não vou. Podem falar todo mundo, porque se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando o capítulo inteiro aqui. E aqui, esse é o lema, eu acho que pega muito pra gente mulher, porque ela menciona isso, né? Bom, ela começa falando que a obediência é o caminho para a bênção e a liberdade, né? E aí depois ela fala, por exemplo, que no jardim, o lema de Satanás para Eva era: faça do seu jeito, ninguém tem o direito de falar para você o que você pode fazer ou não, né? Se Deus está te restringindo de alguma coisa, você tem os seus... Nós vamos entrar nisso, nas mentiras sobre nós mesmas, né? Que eu achei punk de ler. Mas, bom, ela fala isso, né? Então a gente faz uma leitura daquela mentira, né? E traduz de um jeito que vai ficar melhor pra gente, né? Só que daí ela lembra que a gente não pode nos livrar das consequências das nossas ações, né? E se a gente peca, nós vamos viver as consequências das nossas escolhas, né? E uma coisa que eu nunca tinha pensado, que ela fala no livro também, é que Deus tenta nos livrar das consequências, nos dando direção. E ele faz isso através dos mandamentos, por exemplo, né? E várias coisas, só um exemplo na Bíblia disso, mas a gente nunca pensa nisso, na obediência das coisas de Deus, como um livramento para a gente não viver as consequências do nosso pecado, né? Eu pensava mais assim, como cristã eu preciso atingir esses objetivos, sabe? Eu preciso ter isso na minha vida como coisa real. Mas eu nunca pensei assim, Deus é tão generoso, tão amoroso, que Ele está me dando, Ele está tentando me proteger de viver uma consequência que, né, poderia não ser muito boa, né? Quando a consequência do pecado vem, com certeza não é boa, né? E isso revela o quanto Deus é bom, né? O quanto Ele é generoso e cuidadoso e gracioso com a gente, né? E aí ela lembra a gente de algumas verdades, né? De que os caminhos de Deus são sim os melhores e as restrições de Deus são sempre para o meu bem, né? Isso que é difícil, né? Eu achei muito interessante, já que eu vou falar, vou tentar Pode não falar. falar muito, tá? O que eu achei muito interessante disso tudo que ela colocou assim, na questão da própria liberdade, vir por obediência e tudo mais, é que é uma coisa que primeiro você não identifica de cara, tipo, quando você fala de que Deus é muito restritivo. A primeira, quando eu comecei a ler, que eu falei que foi um negócio muito forte pra mim e tal, mas quando eu comecei a ler, você lê esse título, você pensa sobre Deus ser restritivo, parece mesmo, como você falou, um negócio muito de lá do começo, né? Quando, eu comecei a conhecer a Deus agora, e aí, tipo, Você não pode fazer nada, né? não posso fazer nada e tudo mais, mas de como isso se traduz na verdade, para coisas muito práticas no nosso dia a dia, quando você começa a perceber nas nossas ações, né? Porque, no caso, ela usou esse exemplo da comida, que é o meu problema especificamente, né? E
conseguir ver o que a nossa cabeça faz, de como ela transforma uma coisa que a gente sabe que é verdade, né? Sobre essa questão de, tipo, Deus ter bondade no conselho que ele dá e na maneira como ele nos instruiu a fazer as coisas e tudo mais. E a gente consegue, por causa do nosso pecado, transformar isso em algo tão distorcido, assim, né? Essa visão tão distorcida de uma realidade, assim. Até foi uma coisa que eu anotei, assim, de por que é tão difícil pra gente enxergar a prisão, né? Como ela realmente é, em vez de, tipo, ela sendo uma misconception, que eu escrevi em inglês aqui, da verdade, assim, né? O que é misconception? Distorção, né? Distorção. Isso. Sendo uma distorção da verdade, assim, né? Tipo, por que é tão difícil quando aquilo é o nosso, é onde pega pra gente? Por que é tão difícil, né? Como que a gente tá tão cegado por aquilo, assim, né? Porque eu não sei, mas, tipo, pra mim, quando eu penso no quão... Que palavra que eu posso usar pra isso? Mas o quanto direito eu teria de fazer por causa de me sentir assim, assim, ou assado, é uma coisa tão... Isso bate tão forte, né? Tipo, essa relação que pode ser com comida ou com qualquer outra coisa, do tipo, eu posso dormir até tarde porque eu fiz assim, 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 assado. Eu posso ficar aqui, assim, comendo tudo que eu quiser porque eu tô cansada e trabalhei o dia inteiro e adoro comer. Enfim, eu posso, sei lá, assistir 20 horas de Netflix porque eu tô ansiosa e eu preciso relaxar e desligar. Enfim, tudo isso é realmente uma distorção de que, tipo, em Cristo esse ser ponderado não é o suficiente, de que fazer as coisas de maneira sóbria e adequada é algo ruim, é algo não deixa você aproveitar o suficiente daquilo. A gente tem essa tendência ao exagero e à extrapolação do razoável de uma maneira muito justificável, né? Eu percebo isso pra mim, assim, de que é sempre uma coisa pra fora do normal, em qualquer área que é difícil da gente reconhecer isso, né? Não é um negócio só, eu quero fazer um pouco disso. Eu acho que isso pode se aplicar à comida, como ela falou aqui, mas se aplica a tantas outras coisas, né? Quando a gente começa a pensar em... Que eu acho que até liga um pouco na mentira anterior, que ela fala de Deus não ser suficiente e eu precisar de, tipo, amigos e precisar de compras e precisar de... Enfim, e essas coisas nunca são num nível razoável. Eu não preciso ir comprar um negocinho, eu preciso comprar tudo, eu preciso passar horas gargalhando com os meus amigos, porque senão eu não vou me sentir alegre o suficiente. Enfim, eu achei que ela puxa bem para a questão do quanto ser razoável e ser moderado é uma coisa importante, né? Sim. Eu acho que é um valor, assim, muito... Talvez pouco ressaltado nas coisas que a gente estuda até, né? Sim. Tem um livro que eu estava lendo na semana passada que falava sobre o ego. Tá no The Pilgrim também. Acho que é do Timothy Keller também. Eu acho que foi uma pregação dele. E ele fala justamente disso, né? Que o cristão porque tudo que a gente faz pra gente é meio que pra afagar o nosso ego, né? Então, eu tô muito cansada porque eu cuidei das crianças. Eu mereço um chocolate. Deixa eu sentar aqui de perna pra cima um pouquinho e dar uma relaxada, né? Então, a gente sempre encontra maneiras de apaziguar, de amaciar o nosso ego e de falar, nossa, eu sou importante, sabe assim? Então, ele também fala dessa coisa de você não ser nem 8 nem 80, né? Que o cristão, na verdade, ele não pode ter o ego dele aguçado, né? Quando a gente é chamado para ser cristão, para pegar nossa cruz e seguir a Cristo, a gente tem que encontrar o equilíbrio disso porque a gente não pode ser levado pelos extremos, né? Ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, que ele... Como é que é? Nossa, veio na minha cabeça e saiu. Que você não tem que ter uma visão... Ela fala isso nesse livro, mas de outro jeito até. Você não tem que ter uma visão menor
Você tem que ter a visão certa de Deus. Não é nem maior e nem menor que você. Eu tô atrás do livro, por isso que eu vim aqui. Amor, cadê o livro do ego? Eu acho que ela fala isso sobre nas mentiras sobre nós mesmos, né? Que ela fala que se a gente tiver uma baixa visão de nós mesmos, né? A gente não tem que ter uma Não, mas visão de nós mesmos, tem que ter uma alta visão de Deus, né? ele fala isso isso foi uma coisa que me marcou aqui. Mas nem pensar isso porque a essência da humildade resulta do evangelho, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse mesmo. É pensar menos em mim mesmo. Uhum. Depois eu até mando uma foto, essa parte. Eu fiquei horas só pensando nisso. Como assim? Que Que esse livro aqui é muito bom, é esse livro que ela tá falando. Isso, é esse aí mesmo, Ego Transformado. Exatamente. É muito bom esse livro. É bem pequenininho, ó. É Timothy Keller mesmo? É a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. É bem essa parte aí que eu queria ter lembrado mesmo. Que é como o livro mesmo, viu? Não liga não. a si mesmo, né? É difícil, né? É difícil. Tudo volta pro ego, né? É isso, né? Enfim, mesmo vamos, sei lá, vamos conversar com uma nutricionista, com alguém, né? A pessoa vai falar, você está alimentando a sua vontade, você não está alimentando a sua fome. Ou estou falando da alimentação porque a Nath estava falando, né? Uhum. Mas tudo o resto, né? Nenhum problema saiu da nossa vida porque eu fui lá e me presenteei com o melhor casaco que eu queria, ou sei lá, né? Nossas realidades aí. Mas, na verdade, eu acho que é como vocês falaram aí, né? O foco é em Deus, né? O foco está em Deus e não em mim, né? Uhum. E é o que vocês falaram no começo, né? Que tudo que Deus fala é para nos proteger, né? Das consequências, né? Se a gente fizer o contrário. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, que estava lendo Provérbios, falando da sabedoria, né? De guardar os pensamentos. Eu achei super legal e tal. Poxa, Deus quer isso, mas eu não consigo fazer, né? Tipo, Deus, olha, essa parte eu pulo porque eu não estou conseguindo guardar meus pensamentos, coisas boas e tal. Às vezes os maus pensamentos invadem e tal. E aí, com o passar do tempo, eu vi, gente, é um tesouro mesmo que Deus estava me ensinando para me livrar de muitas coisas ruins. Então, não é um favor que a gente faz para Deus, na verdade, é um caminho de proteção que Ele tem para a gente ser mais feliz, para a gente ter uma vida mais frutífera, mais pacificadora, mais alegre. Enfim, as bênçãos dele são mais, as orientações dele são para abençoar a gente, né? Às vezes a gente tá numa situação, e às vezes vem parece aquela coisa de desenho animado, vem um anjinho do lado, né? E o inimigo do outro, tipo, tentando te tentar, o que eu vou fazer agora? E você tá ali, às vezes, né? E você, nossa, eu quero escolher o certo, mas eu tô muito tentada a fazer o que é errado, né? E quantas vezes a gente, né, escolhe obedecer a palavra ou, né, seguir aquele caminho que nós sabemos que é o certo. E quando passa toda a situação e a gente vê assim, cara, que bom que eu fiquei no caminho, né? Porque vem aquela sensação de proteção, de estar coberto, né? E, enfim, não sei se eu estou sabendo explicar, mas é aquele sentimento de que você está guardado realmente, assim, na verdade, né? Quando você escolhe seguir e tá protegido pela verdade de Deus. Enfim. Te dá uma certa tranquilidade, né? Assim, te acalenta, né? Parece que isso, acalenta. Você lembrar, isso, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. E na real, acho que até dessa mentira, na real, é uma mentira que até as pessoas
que não são cristãs, né? Na real que as pessoas que às vezes você está falando de Jesus, está compartilhando a sua vida, a sua fé com uma pessoa que não é cristã, e geralmente é nesse ponto que as pessoas mais batem. Uhum. Ah, não, mas ser cristão é uma vida muito restritiva, né? Você não pode fazer nada, né? Geralmente é nessa primeira tecla que as pessoas batem, né? Ah, mas vocês não podem fazer nada. E é sempre isso, porque realmente a vida do pecado, a viver no pecado, realmente é agradar o nosso ego, uma vida de extravagância, né? Seja em qualquer área, seja na vida sexual, as pessoas querem realmente ter prazer em tudo, né? Eu quero procurar o prazer para minha carne. Então, eu acredito que cai muito nessa mentira aqui, né? Que a gente está conversando. Que as pessoas não querem restrição, né? Só que elas veem restrição como uma coisa ruim, né? Quando na real é tudo que a gente está conversando. A restrição ela é para nos proteger, né? E, enfim. O que eu achei interessante da forma como ela falou, pegando o gancho que a Nath falou, dessa coisa de eu não quero ser restritiva, eu quero a minha liberdade de, né, tomar a minha própria decisão de estar no controle das coisas, quando que na verdade as coisas estão te fazendo escravo do negócio, né? Então a mentira acaba sendo tão mentira que você tá achando que você tá livre, mas tá sendo mega escravo, tipo. Com certeza. Eu achei muito interessante, assim. Nunca tinha pensado desse jeito. A gente tá achando que tá sendo espertão, né? E uma coisa também que você falou dos cristãos, que eu citei no início isso, porque quando eu me converti, minha família apontou muito isso em mim, né? Minhas irmãs, você não vai poder beber, sei lá, festar, né? O conceito que eles têm de que você não vai poder mais fazer as coisas. E aí a gente cai no legalismo, né? Que muitos cristãos hoje vivem de uma maneira legalista, né? Então, se tornar cristão tornou, você não pode beber, você não pode festar, você não pode um monte de coisas, né? E não é isso que o evangelho... e não é isso que o evangelho apresenta pra gente, né? Não é essa vida que a gente tem que ter, né? Por isso que ela fala bastante no início ali que a obediência é o caminho para a verdadeira liberdade, né? Porque se você obedece a Bíblia, você vai ser liberto de todas as suas prisões, né? E não é uma questão... E o que te faz preso é o pecado, né? Não é o que você pode ou não pode fazer de bebida e festa, enfim, essas coisas, né? Mas quando a gente realmente está firmado nisso e buscando arrependimento, buscando uma vida de santidade, é que a gente encontra a verdadeira liberdade, né? É aí que a gente tá vivendo a nossa liberdade por causa de Cristo, né? Mas é bem legal. Bom, vamos pro próximo, então. Essa é boa. Número 6. Deus deveria resolver todos os meus problemas. Eu acho. Eu acho que ela errou nessa parte aqui. Essa é muito boa, né? Essa quer dizer, devia pular, né? Porque não sei. E aí o mais legal que eu acho é que no comecinho dessa parte ela fala que a gente tem duas maneiras de pensar que são enganosas. A primeira é a gente pode reduzir Deus como um gênio cósmico que existe para agradar e servir. E também a gente sugere que Deus, que o objetivo da nossa vida é estar livre de todos os problemas, se livrar de tudo que é difícil e desagradável. Então, por favor, Deus, tira isso do meu caminho, né? Resolve isso para mim, porque isso está muito ligado também, na real, ao evangelho da prosperidade, né? Né? Tipo, de você resolver seus problemas, né? De viver sempre uma vida muito alegre, tudo muito bem. E se tem alguma coisa que não tá bom aos meus olhos, né? Se eu agradar a Deus, sei lá, se eu fizer alguma coisa para Deus, aquilo vai ser contornado, né? Mas sabe o que eu pensando? Acho que até no próximo tópico que ela vai falar disso, não sei, mas viajando aqui. No fundo, a gente foi criado a gente, né? Assim, lá no começo, a gente foi criado para que não tivesse problema, certo?
Então, acho que nós, no fundo, a nossa natureza eterna foi programada para que as coisas fossem consertadas, de certa forma, né? Mas a gente precisa ter ciência de que as coisas não serão consertadas aqui, né? Não nesse plano, não todas as coisas. Então, eu acho que às vezes não é assim, é uma distorção, né? Da verdade, de como a gente enxerga. E também aquilo tem aquela coisa, o que a gente enxerga como problema, né? Porque ela fala que a nossa sociedade é condicionada a pensar que tudo na nossa vida deveria ser resolvido. Então, não gosta do seu patrão? Sai e procura outro trabalho. Não gosta do estilo de pregação da igreja? Tem outras por aí que tem o seu estilo, né? A gente procura viver uma vida aqui onde tudo nos agrada, né? O trabalho tem que me agradar e tem que ser prazeroso, a igreja que eu vou tem que ser prazerosa e me alimentar, né? Os amigos que eu vivo, tem que todo mundo concordar com as ideias que eu tenho, sabe assim? Então, Não? a gente monta Tô fora daqui. bolha, né? A gente monta a nossa bolha e a gente acha que isso a gente não está pedindo para Deus resolver esse problema, a gente acha que isso é da vida secundária, da vida mundana, né? E a gente conversou lá no começo que não existe essa distinção, né? A gente vive a vida espiritual e mundana numa só, né? Então, não tem como você tomar decisões desse tipo e não trazer como reflexo da sua vida cristã nisso, né? E Eu acho... Sorry. pode continuar. Pode falar. Então, e pensando nessa convivência, nas diferenças e tudo mais, eu acho até que uma das exigências de Deus na questão de congregar, né, de estar envolvido numa comunidade, é exatamente porque seria muito fácil a gente viver uma vida cristã sozinho, mudando de trabalho, mudando de, sei lá, o que for que desagrada, né? Uhum. Mas esse comando, né, de Deus nos força a estar em contato com pessoas que teoricamente estão com o mesmo objetivo, porém pensam diferente, têm gostos diferentes e são diferentes. Uhum. Né? Então, para mim, me veio muito essa ideia, né, na cabeça de que o trabalho, sei lá, não gostei do salário, não sei o quê, muitas coisas justificam a troca, né? Mas a igreja, assim, a única coisa que justifica maior é realmente se a palavra não está sendo pregada. Sim. Né? Se não está sendo pregada, eu tô fora, beleza. Mas se ela está sendo pregada, por que eu não me coloco à disposição, ou não me envolvo, ou não conheço as pessoas, não sirvo, não amo, não vivo em comunidade? Muitas vezes é por conta disso, realmente, né? Vou vivendo sozinha. Enfim, mas eu só pensei isso, né, do viver em comunidade, que realmente nos força a lidar com essas diferenças, né? Sim. E o nosso normal, às vezes até a gente começa a agradecer a Deus pelo COVID, porque a gente não tem que lidar com certas pessoas ou situações, né? Então melhor sozinho, que eu não preciso ficar a gente está se lidando tornando uma sociedade mais individualista, né? Nesse ponto. Vai ficando Fernando, bom, né? A gente já é, né? Tá favorecendo, né? Tipo, diminui meus problemas, né? Ficando sozinha. Eu acho que lembra bastante, me lembrou bastante o que eles falaram, o que ela fala no começo sobre a questão da gente viver nesse mundo cor-de-rosa, onde a gente acha que não existe esse tipo de problema dentro da igreja. Então, tipo, da mesma maneira como ela falou de mulheres que estavam a ponto de tentar suicídio porque elas acreditavam nessas mentiras e tudo mais. Eu acho que muitas das coisas que a gente acha que Deus tem que consertar ou que tem que ser perfeitas, elas têm relação com o fato de que a gente não imagina de que elas são passíveis de acontecerem dentro da nossa vida, né? Então, eu acho que eu nunca vou ter um problema dentro da igreja. Eu acho que eu nunca vou ter um problema no casamento. Eu acho que eu nunca vou ter, sei lá, um problema com os meus filhos, enfim. Eu acho que um problemão mesmo, né? Que nem a gente, sei lá, tem esse negócio de que filho de crente tem que ser crente, aí você tem um filho que tá desviado, por exemplo. Né? E aí fica naquele negócio, não, mas Deus devia consertar isso porque lá na Bíblia fala assim, 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 assado. Não, nunca vai acontecer na minha casa. Meu filho usa drogas, enfim. Ou então eu ser traída pelo meu marido.
né? E coisas desse tipo. São coisas que dentro da igreja a gente não trata como realidades possíveis, né? Então, é mais uma coisa que reforça, quando você enfrenta esses problemas, a sua dificuldade de olhar para eles como realidade, né? Vida, é vida. Vida cristã é isso, é de repente você ser traído pelo seu marido, é você de repente ter um filho desviado, de repente você ter um problema na igreja, enfim, né? São coisas que a gente vai ter que enfrentar e que às vezes Deus vai resolver no sentido de que elas vão ser eliminadas, né? Ou às vezes não, às vezes esse problema vai se perpetuar e você vai ter que enfrentá-lo por um período longo de tempo. Tratar, né? Vai ter que tratar, né? Vai ter que Às vezes vai ter que tratar, né? tratar. E às vezes o tratar vai ser só em você, porque a situação não vai mudar absolutamente nada. É isso que eu ia falar, porque eu acho que na maior parte das vezes o tratamento é na gente, né? A parte mais dessa parte dos God should fix my problem, eu não sei se você, mas eu coloquei uma bolinha do lado. We will get instant victory over sin, so you won't have to struggle with bad habits anymore. Essa foi assim, nossa, bem que podia, né? E aí, não quero ser mais teimosa, não quero me irritar com as coisas, quando as coisas não são feitas do meu jeito. Mas e daí você passa, aí você vai lá, né? Eu vou passar um tempo na palavra para Deus tratar a minha vida, porque é mais quando você pensa, né? Você vai tipo, você quer que Deus resolva os seus problemas, que na verdade são seus pecados, né? Que você tem aí todo dia seus pecados. se arrepender, né? Você tem que se arrepender e entender que até ela usa, né, esse texto depois lá, que é Romanos 5, né, que essa perseverança produz o caráter, né, e que esse caráter produz perseverança e tal, e que não nos coloca em vergonha. Eu estou traduzindo aqui em português, né? E daí Deus coloca o seu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Isso é o que a gente precisa para fixar não, né? Arrumar, consertar nossos problemas, né? Esse texto é Romanos 5, de 3, acho que 5. 3 ou 4. Sim. Então, passar por isso, né? Tem um negócio que é coisa de crente velho, que é com Deus não se pula a cartilha, né? Você não acertou naquela, você volta de novo. Vamos de novo nessa. Daqui a pouco você consegue uns dias, daqui a pouco você tá lá de novo. Mas é a certeza de que Deus está com você nessas coisas, né? Quando a gente reconhece que a gente precisa de um Deus realmente que nos ajude a lidar com a nossa natureza pecaminosa. É verdade. E depender dele, né? E o Evangelho da Prosperidade, igual a Natália estava falando, vende muito isso, né? Então, se você for um cristão assíduo, seus problemas serão resolvidos, né? Como se fosse num passe de mágicas. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente compra essas mentiras, seja lá qual for, né? E a gente está sendo enganado, mas não é por Deus, né? É por quem está pregando aquela mentira para você, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente é envolvido por uma mentira achando que aquilo vem de Deus, né? E não. E a gente viver uma vida de obediência nos poupa de muitos problemas e consequências, mas a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo caído, né? Isso significa que a gente não vai ter doença, que a gente não vai viver uma vida de sofrimento aqui, né? A gente não vai... Esse, na verdade, na hora que eu ouço assim, nos poupa, quer dizer que não é porque o de fora foi facilitado para a gente. Por exemplo, os carros pararam para eu andar, para eu atravessar. Não, na verdade é porque Deus me deu a sabedoria para eu saber de que no sinal vermelho para o carro, o meu vai abrir e eu vou poder passar. Mas assim, o trânsito continua, né?
A vida continua com os seus problemas, com as suas doenças, com seus percalços, Exato. mas o de fora fica mais fácil, porque na verdade ele nos capacita, né? Ele nos transforma, ele nos faz possível, né, para dar os passos necessários. Então, a nossa paz, né? E ao mesmo tempo a nossa paz está realmente firmada nele e não em nós. Então, tudo vai para o lugar onde era o devido, né? Igual já foi falado. Vai para o seu devido lugar, dos ídolos, né? Então, se meu descanso está realmente em Deus, por que ficou mais fácil minha vida? Porque meu descanso está no lugar certo, né? Então, acho que sempre volta para tudo isso que vocês estão falando aí, do ego, de tratar a gente, né? A gente olha muito as mentiras, é realmente isso, dá a impressão de que a gente se coloca num setor separado de todo mundo e tá ali olhando o que precisa ser feito do lado de lá, né? Na verdade, é um espelho, tá sendo tudo que você fez do lado de cá. E um texto legal que eu estava lembrando para exemplificar isso, que às vezes a gente se pergunta, né? Ah, por que fulano de tal tá doente? Ou por que fulano de tal sofreu um acidente e morreu? Sei lá, né? Várias são as nossas indagações. E porque a gente não quer sofrer, né? A gente evita o sofrimento. E a gente tem que lembrar que tudo que a gente passa aqui é para o nosso bem, de alguma forma, e mais do que isso, é para a glória de Deus, né? Deus está forjando o nosso caráter e aquela situação está sendo usada para isso, né? E aí, se a gente pegar João 9, do 2 ao 3, que fala sobre aquela passagem que fala sobre Jesus, que viu um cego de nascença e os discípulos perguntaram quem que tinha pecado, se era ele ou se eram os pais. Fala assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus falou: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Né? Então, Jesus não fica procurando quem foi que errou, né? Apontando o dedo para onde estava a falha, né? O fato aconteceu isso, por quê? Porque Deus ia ser glorificado naquela situação, né? E aí depois ele cura o cego, né? Então a gente tem que se lembrar disso, a hora que a gente está passando por problema, dor, o que Deus está procurando fazer na gente, né? E nas pessoas. Transformar isso para a glória de Deus, né? Porque é para a glória, ele já sabe que é para a glória dele, né? Deus, eu falo. A hora que te dá uma situação difícil, ele sabe, né? Porque ele sabe de todas as coisas, né? Mas é a nossa visão, é o nosso entendimento da situação que precisa mudar, né? O nosso entendimento de quem ele é, né? Isso. Em relação à situação. Talvez. Aí esse texto também que ela deu, né? De Hebreus. Oh, sorry. De Hebreus, 5:8? É legal que dá o exemplo de Jesus, né? Ele foi, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos sofrimentos a ser obediente, né? Então, assim, exatamente. Pela obediência que nós aprendemos, né? Pelo sofrimento, né? Pelo sofrimento, E a gente quer evitar o sofrimento a todo custo, né? A gente foge de situações que nos deixam em sofrimento, né? E aí a gente acaba sofrendo mais, né? Engraçado isso, né? Pensando claro assim, se a gente foca no sofrimento, a gente sofre muito mais, né? Em coisas básicas, sei lá, pensando aí no pessoal no Canadá, ou sei lá, né? Logo a chegada nossa e gente querendo PR e querendo isso, aquilo, ou seja o que for, né? Eu tava pensando ontem, me passou pela cabeça, falei, gente, parece que talvez faz uns 2 meses que eu não penso todo dia, né? Quando eu penso no ano passado, tipo, não tinha um dia que a gente não sentasse, eu e o Rô, para falar de visto.
ou para falar, né? Não chegou ainda, não está aqui, está longe de, mas eu posso ficar sofrendo, né? Eu posso escolher, seja qual for o motivo, né, de cada casal, cada família, mas eu posso sentar e a minha conversa ser só isso, né? Ou eu posso toda hora eu posso passar o dia checando meu e-mail, posso ver se chegou alguma coisa do governo, eu posso, né? Mas é assim que eu quero passar a minha vida, né? Né? Então eu quero olhar para trás, independente, o resultado tá fora do meu controle totalmente agora, totalmente, né? E seja do que for, de outras coisas que a gente pode estar vivendo, né? Que muitas vezes o controle não tá na nossa mão, mas a gente fica ali cutucando, a gente fica querendo saber, fica perguntando e fica remoendo e fica falando, e aquilo vai alimentando a nossa alma e vai tirando a nossa paz, né? Então, realmente, assim, eu vou escolher esse meu momento de sofrimento para eu melhorar e crescer e me agregar a Deus, ou eu vou escolher para realmente ajudar a cutucar a ferida, né? Eu acho que aí vem as nossas escolhas práticas do dia a dia, né? E em coisas que estão atormentando a nossa mente e tudo mais. Como que a gente alimenta a nossa mente, né? Tem a questão da palavra e tem a questão prática das outras coisas, né? Tô preocupado porque tem que cuidar das crianças, tem que limpar a casa. Mas não posso ficar nunca com a casa suja. Mas peraí, o que é a prioridade no momento? Mas às vezes não, a prioridade às vezes realmente colocar a criança dentro do berço e falar, desculpa, mas hoje a mãe precisa limpar a casa né, e saber que é pro bem. Enfim, acho que situações práticas, né? A gente tem que... Até a gente chegar no ponto de Paulo, né? A graça de Deus é suficiente para mim, né? E aí lá é 2 Coríntios 12, só para a gente lembrar desse texto. Paulo fala: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse texto é bom, né? Eu lembrava bom, só dele, que não, né? Eu lembrava dele só na parte que Paulo fala que orou, né? E Deus não tirou o espinho na carne. Mas quando ele termina ali, falando da fraqueza, e ele fala que ele fica alegre pelos insultos, pelas necessidades que ele passa, perseguições, angústia, porque é aí que Deus vai se revelar, né? Poxa vida, né? Isso é uma coisa que definitivamente eu não faço. Eu mais murmuro do que me regozijo. Mas é em toda situação, né? Que a graça de Deus ela tem que ser suficiente em todas, não só no sofrimento. Porque senão pode ser que você só busque a Deus no sofrimento e quando as coisas estão boas, a graça de Deus não é suficiente para você também. Então, tem que lembrar também que é em todas, né? Quando eu penso que é a graça de Deus que me sustenta em qualquer situação, mesmo quando Deus diz não ou quando as coisas estão bem. Ou... Às vezes as coisas estão bem, às vezes também. A gente que gosta de reclamar também. Às vezes as coisas estão bem, mas a gente arruma alguma coisa para dar uma reclamadinha. Sempre, né? Pode ir, Nath. Eu sei comentar que eu acho muito interessante perceber como é especial a maneira como Deus trabalha dentro do sofrimento, assim, porque eu acho que a noção que a gente tem de desesperança e de decepção, muitas vezes dão pra gente muita perspectiva a respeito da nossa dependência de Deus, assim, né? Eu acho que eu posso dar exemplo, assim, com relação... Eu e meu marido, a gente teve uma época muito difícil dentro do nosso casamento,
onde a gente passou por problemas, assim, que a gente achou que fosse acabar o casamento, né? E eu me lembro muito dessa sensação de olhar para Cristo e pensar que tudo podia acabar, mas eu tinha ele ainda, sabe? De que se nada desse certo, de tipo, sei lá, ele vai embora, ou eu vou embora, ou sei lá, a gente não tá mais junto, e o que eu tenho de realidade hoje, que é a minha segurança em alguns aspectos, né? Meu chão acaba. E você ainda tem Cristo. E você tem em Cristo tudo que você precisa. E claro, depois que essa época passou, assim, isso é uma coisa que fica na minha mente até hoje, como a Karine falou, em momentos onde as coisas estão melhores e onde as coisas estão um pouco piores, ou quando vem outras dificuldades, mas essa perspectiva que a gente tem através do sofrimento, de olhar para Cristo e entender que Ele é onde reside tudo que eu realmente preciso, né? De que nele existe suficiência, assim. É uma coisa muito louca, assim. Eu acho que a gente não tem como compreender tudo que isso representa se a gente não sofre. A gente pode entender várias coisas na alegria e tudo mais, e tem os aspectos de que a alegria proporciona, mas esse aspecto do sofrimento é assim, é visceral, é um negócio que transforma a gente assim de um jeito absurdo, assim. Eu fico impressionada de poder não estar passando mais por aquela mesma experiência e ainda ter isso mudado dentro de mim, sabe? Até estava aconselhando uma pessoa essas semanas atrás a respeito de casamento, e a gente estava conversando sobre, daí ficava, e aí era aquela coisa assim, ai, mas não sei se eu perdoei, mas não sei se, ai, a gente está na discussão ainda, e ele não fez do jeito que eu falei, papapá, e aí eu falo assim, mas você tem que mudar a perspectiva, muda a perspectiva. Quando a gente começa a entender que Cristo é tudo que a gente tem, Ele é tudo. As outras coisas são muito secundárias, muito secundárias. E aí, tipo, quando tá naquele auê, no tendel, você tá brigando e papapá, e daí você para e lembra, você fala, não, Cristo é tudo que eu tenho. E essa perspectiva abafa todas as outras coisas de um jeito que é um negócio, assim, sensacional. É só o Espírito Santo mesmo para transformar a gente nesse nível, assim, sabe? Então, eu acho muito impressionante, assim, até hoje, para mim, o quanto quando Deus faz isso na gente, ele faz de maneira completa, assim, ele vai nos dando essa noção de um jeito que é realmente para a transformação da nossa vida, para nos tornar hábeis a fazer outras coisas, a vivenciar outras experiências, né? Muito legal, assim. Nisso, eu ia falar isso por causa de uma coisa. Porque eu me lembro que enquanto eu estava passando por esse problema específico, de ter uma conversa com ele e a gente falar assim que tá ruim demais, cara. Tá ruim, tá um absurdo de ruim, tá? Tipo assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu não trocaria esse momento por nada. Porque se esse momento não tivesse acontecido, a gente estaria muito pior. A gente não sabe que fim que tem, sabe essa noção de que a dor ela tem propósito e de que ela pode machucar e ela pode ser desconfortável e ela pode ser não ser aquilo que a gente queria para aquele momento, mas a gente ter perspectiva a partir disso, pela graça do Espírito Santo mesmo, de ver que Deus tem plano perfeito naquilo também. Não que ele tem plano no sentido de consertar todas as coisas necessariamente, mas de trazer à luz todas as coisas, de expor todas as coisas em nós mesmos, né? Porque não é só a respeito do outro, né? É sempre a respeito de nós mesmos, na verdade, né? E eu lembro que nessa época a gente fez um curso de casais e tudo mais, que é uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça também, que é esse negócio de que todo o erro do outro tem a ver com o reino que há em mim, né? Isso revela, tudo que acontece fora de mim revela o que há em mim, né? Revela essa natureza de pecado que existe dentro do meu coração e que precisa ser transformado pelo Espírito Santo, né?
Sim. Mas é muito, muito da hora, gente. Eu fico de cara. Eu acho que só uma coisa desse, que você estava falando do sofrimento que você não trocaria por nada, né? Eu diria que foi nosso primeiro ano aqui no Canadá, né? Tipo, falando experiente, tá todo mundo aqui mais tempo que eu, enfim, fora e tudo mais, mas são sofrimentos que a gente não trocaria mesmo, né? E aí volta para o versículo lá, né, naquele de Hebreus, na hora que fala de que Jesus, que através do sofrimento, né, que a gente cresce. Então, é engraçado porque aí Deus confirma, né, dando essa paz, né, essa certeza de que é a melhor coisa que poderia estar acontecendo. Aí, mais uma coisa que me vem à mente também, é porque assim, eu acho que a gente tende muito a pensar, se pensar numa linha do tempo, a gente tende a pensar do hoje para o passado. Então, Adão e Eva pecou, Jesus veio, uns bons anos depois apareceu lá a Tati na Terra. Tá bom? Aí, tipo, eu tendo a pensar nesse tempo todo antes, e isso me dá fé pro depois, certo? Mas eu acho que às vezes eu, pessoalmente, esqueço que isso que aconteceu antes já me garantiu um futuro. Sim. Jesus já venceu, Jesus já passou, né? Então já me garantiu essa minha jornada até sei lá quando que vai ser. Então, essas minhas preocupações, elas se tornam realmente irrelevantes diante do que Jesus já planejou para minha vida. Sim. Né? Então, eu perco a noção de quem ele realmente é, de quem eu sou, né? Qual o nível das minhas preocupações, e não estou falando que não é para a gente ter preocupação, mas se o meu descanso está nele, é porque eu confio que no que ele fez no passado vai repercutir no meu futuro, está repercutindo já na minha vida, né? Sim. Com certeza. Só um comentário em cima disso que você falou, Tati, que ainda eu tinha feito essa anotação na mentira lá do Deus ser muito restritivo, porque ela fala no final sobre esse negócio de que quando a gente aceita a oferta do que Cristo fez, né, é como se a gente nunca tivesse quebrado nenhuma das leis de Deus, né? E isso foi uma das coisas que ficou muito na minha cabeça também, a respeito daquilo, mas tem a ver com isso especificamente também, né? Que é essa questão de, nessa caminhada em sofrimento ou em falha, em pecado, né? Quando a gente erra, uma das tendências que eu tenho, né? E que é comum, porque eu errei, eu retraio, eu me afasto de Deus, eu entro nessa autocomiseração e tudo mais, como se a nossa ação pontual tivesse algum efeito real, né? Mas é muito doido pensar que quando a gente erra, a gente precisa lembrar que para Cristo a gente nunca errou, para Deus a gente nunca errou, porque Cristo cobriu tudo isso, ele cobriu o erro de agora e o que eu vou comentar depois, inclusive, né? E esse reconhecimento do sacrifício completo de Cristo que nos torna aptos a estar diante de Deus, mesmo eu ainda estando em processo, é um negócio que eu acho que faz muita diferença. Porque ajuda a gente a perceber que a nossa reincidência, por que a gente errou, porque você fala, não, eu errei, então eu erro de novo. Então é mais fácil dar o próximo passo errado, ou tomar menos cuidado, ou se desculpar, né, em relaxar muitas vezes em algumas coisas. Mas ele acaba sendo, inclusive, uma confronta ao próprio sacrifício de Cristo, né? Porque você está praticamente deixando claro que você não acha importante o fato de Cristo ter coberto tudo. Né? Quando você deliberadamente vai lá e faz novamente porque você fez errado uma vez. Mas se a gente se lembra de que para ele aquele pecado nunca aconteceu e o próximo que você vai cometer nunca aconteceu, é mais um motivo para que a gente tema, né? E busque santidade, busque perseverar, né, na fé. Eu achei isso assim, uma coisa que ficou muito... Achei muito legal. Forte pra você. Forte.
Eu ia falar alguma coisa, comentar alguma coisa e esqueci, agora fui distraída. O que mais? Acho que pensando, né, nesse todo esse processo que a gente passa com Deus, né, de se de sair da meninice, né, como a palavra diz, e nos transformarmos em madura ainda estou longe, né, mas esse processo, né, de até o jeito que a gente enxerga as dificuldades que vêm com o passar do tempo na nossa vida, do jeito que a gente lida com elas, né, sabendo que Deus está conosco e Deus está usando esse processo para nos amadurecer e tal. Né, como a palavra diz, né, que Deus para de falar com a gente como se a gente fosse criança e Ele espera que a gente tenha atitudes de mais maduras, né, em relação, se você pensar, né, não sei, né, vou dar um exemplo, do jeito que você enxerga, até o relacionamento com as pessoas muda, né, tipo, o jeito que você se relacionava com, sei lá, por exemplo, como eu me relacionava com a minha mãe, e o jeito que eu enxergava as coisas, e hoje o jeito que Deus me fez estender a graça sobre ela também, sobre outras pessoas que estão ao redor, né, da gente, nesse processo todo, né, como Deus usa, né, principalmente as pessoas mais próximas. Até quando você sai, porque a gente que tudo mora fora, né, que a família assim não está perto, né, e a gente sai um pouco daquele ambiente, como você começa a enxergar as pessoas e de como você muda, né, em relação a essa situação. Agora eu estava falando, né, Deus trata a gente, na verdade está tratando dentro da gente, né, em relação a essas, e de como a gente não seria quem a gente é se não tivesse passado os perrengues, né, da vida. Os perrengues estão aí para isso. É muito legal o que ela fala, né? Eu tenho pensado muito, até tenho conversado bastante com uma amiga minha de quando você está em período, você está passando por um problema, ou você está lidando com uma situação emergencial, né? Eu vejo, assim, eu sou rodeada de mães novinhas que têm filhos, né? E às vezes elas surtam, elas me ligam e tal, né? Minhas amigas fofinhas. E daí uma coisa que eu tenho falado para elas, né? Tipo, o que a gente precisa, na verdade, é ver Deus com uma fresh, ela fala aqui, né? The supreme need in every hour of difficulty and distress is for a fresh vision of God. Seeing Him, all else take a proper perspective and proportion. Toda vez que a gente conseguisse, né? Quando a gente estiver passando por e às vezes não é assim, tô passando por um perrengue gigante, é as situações da vida que tiram a gente da nossa zona de tá tudo bem. De conforto, né? E daí você tá pronto. A Bíblia fala que a gente tem que dar pronto pro dia mal, né? E como que a gente tá pronto para essa situação, né? Porque nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus, né? E quando você olha aquele caos acontecendo. E travou meu negócio. Travou, né? Então, eu achei muito, muito legal essa parte de ter uma fresh vision of God, né? Uhum. Ter uma... Oh, meu amiguinho! Acordou. Isso a cara dele! Isso aquela, né? Distraída. Situação, né? Oh, fofinho demais essa pessoa! Desculpa, gente. Eu acho que eu tô um pouco nesse processo, assim, de... Quando você visa muita situação que você se encontra, né? A situação fica tão grande que você se perde no meio da situação e começa a ser levado para um lado que não é legal, né? Quando a gente tem que
tomar a perspectiva que Deus tem, né? E ver através dele e agir da forma que ele agiria, né? Naquela situação. Então, é isso. Essa fase também tem sido um aprendizado para isso, né? Vai deixar ser controlada pelo Espírito Santo nas pequenas situações que nos irritam. Isso, ó. Nós mulheres temos um problema sério. Vamos meditar, né? E eu acho que o próximo capítulo, acho que a gente pode deixar para o próximo encontro, que já está quase dando a nossa 1h30. Porque daí a gente faz os 6 pontos, né? Que é sobre as mentiras sobre nós mesmas. Aí eu acho que vai pegar bem essa parte aí, cara, das coisas que nós mulheres acreditamos com os nosso coitadismo e a nossa, como que é? Comiseração, Nath, que você falou? Autocomiseração. Autocomiseração. Palavrona, né? É mimimi. Mimimi, exatamente. Minha mãe fala autocomiseração. Vocês querem começar agora ou vocês querem deixar para o próximo? Acho que pode deixar. Pode ser para o próximo. Acho que pode deixar, né? Uhum. Eu acho que a gente vai entrar num assunto no próximo capítulo que vai pegar um pouco o lado do feminismo, né? Não tem como falar de algumas mentiras aqui, até porque uma das mentiras é eu tenho os meus direitos, né? E a outra mentira também é, como que é? Eu preciso me amar mais, por exemplo, né? Meu corpo, minhas regras. Saiu 3 vídeos no YouTube de um canal que chama Brasil Paralelo, vocês conhecem? É um canal meio histórico, político, assim. Ah, sua amiga falou que sim, Nath, ela conhece. Eu conheço. São 3 vídeos que falam, na verdade, sobre as minorias, a história, né, do mundo sobre as minorias, e o vídeo 2 chama Geração Sem Gênero, chama. E que fala sobre essa coisa de não ter gêneros nas escolas, como que isso está sendo implementado no mundo e de onde que surgiu essas coisas. Então, eles fazem uma pincelada histórica, falando um pouco da história do feminismo e algumas consequências que o feminismo trouxe. Se vocês puderem assistir, eu vou compartilhar no nosso grupo para vocês lembrarem, só para a gente ter uma noção, porque se você é cristã, não tem como você ser feminista. O ponto é esse. Mas a gente precisa entender tudo isso, né? Porque teve algumas coisas que o feminismo trouxe que foi bom, mas... Queimar sutiã só deixa os peitos caídos. Nossa, gente, é assim, ver esse vídeo fez dar um refresh assim na minha mente, que eu conhecia a história do feminismo só de ler, né? Mas nunca tinha ouvido nenhum historiador contar assim as coisas que aconteceram e tal, né? E como que a gente chegou nesse negócio do gênero, que é oriundo da terceira onda do feminismo, né? Essa mudança de gênero que elas que estão propondo isso. Enfim, é muito interessante essa história. É só pra gente ter, se vocês quiserem assistir os 3, um fala sobre fascismo, o outro sobre gênero e a outra sobre vidas negras importam, que elas vão falar do Black Lives Matter, de onde que veio esse movimento também. Que isso, meu filho? Enfim, é mais para dar conteúdo, para ver se a gente discute, né, algumas coisas para o próximo encontro, que vai falar das mentiras sobre nós mesmas. Eu sei que são coisas às vezes difíceis, né? A Nath já falou que pensava muito isso antigamente, né, Nath? Que brigava um pouco com isso. Acho que a gente precisa esclarecer, né? Eu acho que no geral, né? Qualquer bandeira que a gente levante muito alta, no geral, a gente vai tá menosprezando a bandeira de Cristo, né? Então, exatamente. Se eu falar eu sou outra coisa, né? Em algum momento vai entrar em um conflito, né? Ah, com certeza. Mas agora, né, que a vice-presidenta lá dos Estados Unidos é mulher, né? Agora... Tá dando, né? Eu falo mais desse movimento específico porque foi isso que apagou a mulher, né? É o movimento feminista, acho que fez
foi o principal motivador para meio que apagar a nossa verdadeira vocação, né? E hoje, para as mulheres cristãs resgatar a vocação no lar, a vocação bíblica, é muito difícil, né? A gente tem que ter uns argumentos bem informados aí para poder rebater a sociedade que a gente vive hoje, né? É mais nesse sentido eu falo exclusivamente A desse movimento, identidade, porque é né? onde a A gente vive. identidade, né? É o meio que a gente tá lidando, né? Como mulher. Mas, realmente, Tati, qualquer bandeira que a gente levanta vai esconder aquilo que a gente tem que fazer brilhar, né? E é isso, então. E aí eu tenho o vídeo 4 também da Simone Quaresma, que ela vai falar sobre as mentiras sobre nós mesmos. Também, se vocês quiserem ouvir nesse tempo todo aí, a gente tenta conversar sobre os 6 pontos no próximo. Que daí a gente acaba, né, a sessão. Legal. Não sei se vai ser possível, porque a gente vai falar muito, mas podemos tentar. O